Eu quero nesse momento ministrar o seu coração. Ezequiel, capítulo de número 37, o versículo de número 1 em diante diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos na face do vale, e estavam sequíssimos. Verso 3: e ele me disse: filho do homem, pode reviver estes ossos? E eu respondi: Senhor Jeová, tu sabes. Verso 4: novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Amém. Onde você estiver, inclina a sua cabeça, que eu quero orar por você neste momento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida, e eu quero glorificar ao Senhor, porque esta vida que está, ó Deus, nessa cama, neste sofá, nesta cadeira, em casa neste momento, no trabalho, não sei onde ela está, mas o Senhor já viu ela. O Senhor já viu ela, e o Senhor sabe como está o coração dela. O Senhor sabe como estão os sentimentos dela, e o Senhor sabe exatamente o que ela precisa. O Senhor sabe exatamente o que ela está passando. Portanto, Senhor, a partir de agora, que a tua palavra seja terapêutica, seja cura, ela produza mudança na vida desta pessoa. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós abrimos um texto muito conhecido, é um texto que eu já preguei muito dentro dele. Deus sempre nos deu mensagens profundas em Ezequiel, capítulo número 37. É um livro que tem uma mensagem profética, é um livro que tem uma mensagem escatológica. Capítulo 37, como um artista plástico, como um artista ele pinta, aliás, como um artista pinta um quadro em um quadro, fatos de uma triste ou uma alegre realidade. Assim Ezequiel pinta nesse capítulo 37 toda a história do povo judeu que está dentro da Babilônia cativo. Essa pintura que Ezequiel faz, para que nós consigamos, ao ler, nós consigamos vê-la, o quadro espiritual, financeiro, emocional do povo judeu, também faz em nós uma leitura da nossa vida diária, de como estamos vivendo, o que estamos enfrentando, o que estamos passando no nosso dia a dia. O livro de Ezequiel é um livro marcante, o livro de Ezequiel é um livro tocante, é um livro também difícil. Ezequiel é convidado a profetizar, é convidado a escrever, quando o seu povo, inclusive ele, está exilado na Babilônia. Estão cativos na Babilônia, sobre uma sentença de 70 anos, segundo profetizou Jeremias, no capítulo número 25 de Jeremias. O quadro em que Ezequiel está envolvido, quando Deus o chama para profetizar, não é dos melhores, mas ainda assim, ele profetizou. A primeira verdade que nós aprendemos aqui nessa noite, é que nem sempre Deus vai chamar você em dia de lauréis. Nem sempre Deus vai chamar você para professar fé e demonstrar a fé que você tem nele em dia de aplausos. Nem sempre Deus vai chamar você para viver uma fé ímpar em dias em que está tudo indo muito bem. Aliás, nossa fé ela é confrontada exatamente nos dias das adversidades. É muito fácil nós pregarmos que Daniel esteve na cova dos leões, que Ananias, Misael e Azarias esteve na fornalha. É muito fácil dizermos de pessoas que passaram por adversidades dentro da Bíblia, mas a verdade
é que nós temos a chance de vivenciar a nossa experiência com Deus, experimentar o cuidado de Deus nas nossas vidas, nos dias em que nós passamos por grandes aflições, onde a nossa mente nos trai, onde as adversidades da vida nos cercam, quando nós olhamos para o lado e não vemos nenhuma solução, e Deus se manifesta dizendo: eu cuido de você, eu cuido da sua vida, eu cuido da sua família, eu cuido da tua história, eu cuido do teu presente, como eu cuidei do teu passado. O teu futuro está assegurado, está garantido. E isso aqui é viver fé, viver uma vida de fé em fé. Isso aqui é viver cristianismo na íntegra e não de forma superficial. Aleluia, isso é tremendo. Você que está aí nessa live, se não compartilhou, compartilha, deixa Deus te usar, abençoa outra pessoa, porque Deus quer entrar na casa de alguém nesta noite. Aleluia, Deus quer abençoar a casa de alguém nessa noite. O Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui agora, e eu preciso falar com você: não temas, porque eu sou contigo. Já me revelei para você no meio do fogo, já me revelei para você no meio das provações, e mais uma vez o farei. Mostrarei para ti o meu braço de socorro, e tu verás que eu sou Deus e eu sou fiel. Para que tu saibas que sou eu, o Senhor, que falo contigo, e que eu, Deus, sou fiel. Esta semana o teu coração estava acelerado e batendo muito forte, e você sentiu essa aceleração e esse batimento muito forte, e um pânico, um medo tomou conta da tua mente. E Deus me disse assim, que a tua mente, os teus pensamentos, o que passou por eles foi o pânico e a preocupação do que haveria de vir no futuro. E eu via seu coração preocupado com teus filhos, e Deus manda te falar assim: esse é o sinal de que eu estou te dando. Estou falando o que aconteceu esta semana, mas estou dizendo: não temas, já cuidei de você no passado, vou cuidar de novo. Eu vou cuidar porque eu sou fiel. Aleluia. Tem alguém que não compartilhou ainda esta live? Você precisa compartilhar, porque alguém precisa ser abençoado. Aleluia, que bom que a igreja está sendo abençoadora, vai te abençoar nesta live com um sorteio, mas você vai compartilhar a partir de agora, não é por causa do sorteio, isso é consequência. Você vai compartilhar porque você entende que alguém precisa ser abençoado nessa noite. Essa igreja está vindo com remédio para alguém nesta noite. Rebioia candio nara sergia naramaia candia sandio como dácia. Sim, Jesus. Oh, aleluia. Deus tem vitória para a tua casa. Deus tem vitória para a tua vida, para a tua família. Deus tem vitória para você nesta noite. Não temas. Alabaracana sergia, aleluia. Escuta, Ezequiel é desafiado a profetizar em um tempo difícil. É desafiado a representar Deus em um tempo complicado, em um momento antagônico. Você está sendo desafiado a ser crente, a ser fiel, a ficar em Deus nesses dias. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel encontrou algumas situações difíceis, ou 4 situações difíceis. É sobre isso que eu vou falar. As 4 coisas mais difíceis que Ezequiel encontrou no vale. A primeira coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale, se você quiser anotar aí na sua casa, a primeira coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale foi uma situação difícil. Deus não levou ele para qualquer lugar, Deus levou ele para dentro de um vale de ossos secos. É uma situação difícil, porque Deus poderia ter levado ele em visão, já que é a visão que ele está tendo. Deus poderia ter levado ele em visão para contemplar as belezas das pirâmides de Quéops, de Quéfren ou de Miquerinos no Egito, mas Deus não fez. Deus poderia ter levado ele para ver os belos jardins suspensos da Babilônia, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, lá nos palácios, mas não fez. Deus levou ele para dentro do vale de osso seco. Deus poderia ter levado ele para contemplar a beleza dos rios da Síria. Os melhores estavam lá, mas também não levou.
Deus poderia ter levado para seu solo pátrio, para ele ver a sua terra, de onde ele saiu, de onde ele era oriundo. E só quem já esteve um dia longe da sua casa, da sua pátria, sabe a saudade que dá. Mas Deus não levou para lá. Deus poderia ter levado Ezequiel para os melhores lugares, mas levou para um vale de ossos secos. Porque na vida as coisas acontecem assim. Às vezes nós gostaríamos de estar em tantos lugares, fazendo tanta coisa, desfrutando de tanta coisa na vida. Todavia, nós nos deparamos com uma situação antagônica. E nós olhamos e às vezes nos perguntamos: onde está Deus? Se Ele é um ser tão poderoso, capaz de fazer, de dar, de realizar, de operar, por que eu estou nessa situação difícil? Ei, você não é a única pessoa que passa por isso. Entenda, meu amigo, entenda, minha amiga. Você precisa compreender que a Bíblia vai dizer que Ezequiel também, ele poderia ter sido levado por Deus para qualquer lugar, mas Deus levou ele para uma situação difícil. Agora escuta, a minha natureza, ela tem a tendência a desejar tudo que é bom, mas nem sempre tudo aquilo que a minha natureza deseja, que eu penso que é bom, está dentro do plano e da vontade de Deus. Abraão, quando seu pai está praticamente próximo a falecer, é claro que ele entendia que ele ia ser sucessor de uma família rica, de uma família que fabricava deuses, de uma família que lá no Oriente Médio, que lá em cima entre o rio Tigre e o Eufrates, o atual Iraque e Irã, naquelas proximidades onde Abraão viveu, ele sabia que ele ia assumir o comando e o controle de tudo. A natureza dele pediria poder, a natureza dele pedia tudo aquilo. Mas Deus olha para Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nem sempre o lugar para onde Deus nos leva, nem sempre o lugar que Deus nos mostra é o lugar que a minha natureza quer. Agora entenda, quando você está disposto a renunciar aquilo que a tua natureza pede, você desfruta daquilo que Deus está te propondo. Aprenda isso daqui. Quando você está disposto a renunciar aquilo que a sua natureza pede, você está preparado para viver aquilo que Deus está te propondo. A natureza de Abraão com certeza pedia a herança que viria do seu pai, mas o que Deus propunha para ele era ele viver o melhor. Deus disse: eu vou te dar uma terra, eu vou fazer seu nome afamado, eu vou pegar você e a sua geração, e eu vou entregar uma terra por possessão, e eles terão uma terra onde eles habitarão, e essa terra manará leite e mel, e você será grande, Abraão. É isso que Deus está dizendo, aleluia. Agora entenda o processo. Às vezes, para Deus te levar para uma situação boa, primeiro Ele passa com você por uma situação difícil. Sabe por quê? Porque a vida ela é difícil. Ah, pastor, eu não queria ouvir esse tipo de mensagem. A vida é difícil. Claro que é. Se você não ouvir esse tipo de mensagem, sabe o que vai acontecer? Na primeira adversidade, no primeiro desafio que você tiver, você vai pular fora. No primeiro desafio que você tiver na empresa, o primeiro desafio que você tiver no emprego, o primeiro desafio que você tiver dentro do casamento, o primeiro desafio que você tiver na vida, você vai desistir. Sabe por quê? Porque você achou que na vida é só ganhar sim, porque talvez você achou que na vida é só lauréis, é só aplauso, é só viver de bem bom. E quando você se choca com a realidade, e a realidade da vida é que crente passa por luta, por prova, por dificuldade, perde família, perde gente querida, às vezes perde por uma doença, às vezes divorcia, às vezes a empresa quebra, às vezes fica desempregado. Isso é coisas que acontecem no cotidiano do ser humano. Agora entende isso daqui. A vida ela é difícil, mas quem vive por fé vive de impossível. Ei, quem vive por fé vê Deus realizar o impossível, vê Deus realizar o impossível. Viver em Deus é entender que ainda que tenha dias difíceis, situações difíceis, momentos difíceis, existe uma garantia que no final Deus faz dar tudo certo, e Deus faz o nome dele ser glorificado na tua vida, porque Deus é Deus que do nada faz tudo, aonde não tem Ele faz aparecer, para o nome dele ser glorificado. A vida é difícil. Agora quem vive com fé, ele ultrapassa qualquer barreira, ele rompe com qualquer limite. Com Deus saltando
levantamos muralha. Com Deus o fraco diz: eu sou forte. Aleluia. Com Deus a Bíblia não está dizendo que você não fica fraco. Com Deus a Bíblia está dizendo que o fraco diz: eu sou forte. E a nossa força reside exatamente na fé, na convicção que temos que Deus, que nos leva para a situação difícil, também nos tira de lá. Se você observar, Ezequiel 37 verso 1 diz assim: e estava sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para dentro de um vale que estava cheio de ossos. Ir para uma situação difícil, levado pela mão de Deus, pode ficar tranquilo. A mão dele que te levou, te tira de lá. Ruim é você não ir para uma situação difícil levado pelas mãos de Deus, mas ir para uma situação difícil levado pelas próprias pernas. Aqui que está a complicação. Tem gente que passa situações da vida difíceis, mas elas vão levadas pelas próprias pernas, fruto das suas escolhas, das suas decisões precipitadas, por fazer coisas fora da direção de Deus, por fazer coisas sem a permissão divina. Quando você vai para uma situação difícil, porque você foi com as próprias pernas, é complicado. Agora, quando você vai para uma situação difícil, porque foi a mão de Deus que te levou, pode ficar tranquilo, a mão que te leva também te traz. Um outro detalhe dentro desse texto é que a Bíblia não mostra um corpo. A Bíblia não mostra um braço, não mostra uma perna ou duas pernas de um ser que está levando Ezequiel para a situação difícil. Só mostra uma mão. Todo cidadão brasileiro, quando nasce e ele vai começando a crescer, chega uma hora que ele vai ter que ter uma identidade. E ele vai na polícia civil e ele coloca a sua digital, porque a partir daí existe um registro geral, um RG. E agora ele está identificado dentro do governo. Ele pode ser localizado a qualquer hora, em qualquer lugar, porque ele tem um registro, porque ele tem uma impressão digital. A impressão digital, ela identifica a pessoa e identifica quem esteve no local. Um criminoso, quando ele comete um ato, vou usar como uma alegoria, quando ele comete um ato, um crime, mas ninguém descobriu, logo a perícia da polícia civil chega, e eles isolam o local, e eles fazem toda uma análise, e o que eles procuram chama-se impressões digitais, porque as digitais, elas revelam quem esteve ali e quem praticou o ato. Usando isso como metáfora, eu quero te dizer, Ezequiel está dentro de uma situação difícil, mas a Bíblia não mostra um corpo de quem leva ele para a situação difícil. Ezequiel 37 verso 1 só mostra uma mão. Deus está preocupado em dizer: eu quero que no futuro as pessoas saibam por intermédio desta mensagem, que quem leva eles para a situação difícil deixa impressão digital. Quem leva eles para uma situação difícil deixa a marca. Quem leva eles para uma situação difícil deixa claro quem foi que levou. Uma coisa é Márcio Leopoldino te levar para uma situação difícil. Uma coisa é Márcio Leopoldino fazer você entrar numa situação difícil e eu me identificar e dizer: fui eu que levei, está aqui a minha digital. Outra coisa é você olhar a vida financeira, familiar, sentimental e profissional e ter a digital de Deus lá dizendo: fui eu que levei. Agora, a digital que identifica que foi ele que levou, também diz: sou eu que vou te tirar. Aleluia. Dá uma analisada na sua vida, olha para o seu passado. Quantas provas você não já passou? Eu tenho certeza que você prescrutar, se você olhar direitinho, você vai ver a impressão digital de que foi Deus que te fez vencer lá atrás. E o mesmo Deus que te fez vencer lá atrás, Ele vai te fazer vencer agora. Ezequiel está passando por uma situação difícil, e diante dessa situação difícil, um vale de ossos secos, no cenário, Deus lhe faz uma pergunta. A segunda coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale. A primeira foi uma situação difícil, a segunda foi uma pergunta difícil. Deus olha para Ezequiel e diz: pode reviver esses ossos? Entende isso aqui? Perguntas movem o mundo. Perguntas movem o mundo. Perguntas, elas conseguem alvoroçar o mundo. Perguntas conseguem perturbar o mundo. Mas resposta consegue revolucionar histórias. A pergunta tem que vir. Agora, o resultado de uma pergunta pode mudar a história de uma vida, de uma família, de um país. Pode mudar a história de um mundo. Tanto que Deus usou muito
dessa técnica, né? Deus usou muito dessa técnica de fazer perguntas. Por quê? Porque existe poder na pergunta. Existe poder na pergunta. Deus nos revela a pedagogia da pergunta. O que a pergunta nos ensina. Como que a pergunta nos leva a um solilóquio, a uma introspecção, uma reflexão, a parar para pensar. Os japoneses têm um ditado que se você tem um problema, você se perguntar por 5 vezes o porquê que você está naquele problema, você acha a resposta. Você tem um problema, você pergunta a primeira vez: por que eu estou nesse problema? Virá uma resposta na tua mente. Você pega essa resposta e faz uma nova pergunta por 5 vezes. Segundo os japoneses, no final você tem uma resposta para solucionar o seu problema. Tudo funciona com perguntas e com resposta. A segunda coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale foi uma pergunta difícil. Deus diz: pode viver esses ossos? Nós temos aí um exemplo de Deus perguntando. Deus disse: Adão, onde tu estás? Nós vemos Deus falando para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Nós vemos o Senhor olhando para Jacó e dizendo: qual é o seu nome? Nós vamos ver, Deus olha para Abraão e diz: por que Sara está rindo? Isaías, Deus vai olhar para Isaías e diz: quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Jesus, ele olha para, o texto diz que ele olha para mim e diz: por que você está chorando? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus olhando para Ezequiel e dizendo: pode reviver esses ossos? Por que tem tantas perguntas na Bíblia? Porque Deus sabe que perguntas movem o mundo. Porque Deus sabe que pergunta inquieta as pessoas. Deus diz: pode reviver esses ossos? Ezequiel, a vida vive te fazendo perguntas. É possível alguém que ascende de uma família, que vem de um lar carente, que ascende de uma família de classe social baixa, é possível dar a volta por cima? É possível alguém que não cresceu tendo um pai ao lado, talvez um pai ausente, às vezes nem ausente tinha. É possível uma pessoa dessa ser uma pessoa de bem, não cair nos vícios do álcool, do tabaco, da dependência química, do tóxico, ser um exemplo na sociedade? É possível, ainda que eu de classe baixa, eu consiga fazer minha faculdade, ter uma graduação, uma pós? É possível que eu, que vim de uma classe social baixa, consegui empreender, me tornar um empresário? É possível eu, que não era ninguém, que não era nada, e me encontrei com Cristo? É possível que eu consiga empreender, que eu consiga lançar algum tipo de negócio na internet, nas redes sociais? É possível eu inventar alguma coisa, descobrir alguma coisa e colocar para funcionar, isso dá dinheiro? É possível eu, no meio dessa crise, a pergunta é: como resolver o problema? É possível essa solução estar em mim? São perguntas que a vida nos faz. E Deus está dizendo: a resposta existe dentro de você. A resposta existe dentro da tua mente, por causa da mente poderosa que o Senhor Deus te deu. O que precisa o ser humano é parar para refletir, é parar para fazer uma reflexão, é parar para olhar o poder que existe dentro dele, a inteligência que ele tem, a sabedoria que Deus deu, que pode solucionar um problema que você está passando. Deixa eu te dizer uma coisa: às vezes você quer receitas rápidas, você quer que alguém traga a solução para você, e Deus está dizendo: a solução está dentro de você, está dentro da tua mente, da capacidade que eu te dei. Para, pensa, ora um pouco, reflete um pouco, e você vai receber a revelação de como sair desse problema. Pergunta vem para nos tirar de uma situação difícil. Ezequiel está na situação difícil e Deus pergunta: pode reviver esses ossos? Deus está dizendo: estar no meio dos ossos não é bom. Agora, quer sair do meio dos ossos? Eu tenho uma pergunta: eles podem reviver? Olha aqui, tem ossos secos. Ezequiel pode escolher ficar no meio de ossos ou passar para o meio da vida, porque Deus disse: os ossos podem reviver. Escute isso aqui: perguntas são para que você decida mudar. Às vezes você tem que se perguntar: tá legal a minha vida como está vivendo? Tá legal? Eu não sou fiel a Deus, não sou fiel nos meus dízimos, não sou fiel nas minhas ofertas, eu não tenho orado, meu casamento não anda bem, e eu estou errando aqui, aqui, aqui. Eu tenho que continuar desse jeito? Eu tenho que continuar fazendo a mesma forma? Aliás, não vou nem dizer, tem gente que erra, né? E erra, a primeira vez é erro, né? A segunda vez já não é erro, é escolha. Tem gente, eu errei 1, 2, 3. Não, você errou uma vez só. Ninguém erra 3 vezes. Ninguém erra 4 vezes. Ninguém erra 5 vezes. Errar só se erra uma vez na vida, em cada área. Errar só se erra uma vez na vida, depois é escolha. Primeira vez eu erro, a segunda vez é uma escolha, continuar fazendo aquilo ou não.
As perguntas vêm para me fazer refletir, pensar na minha vida, no que eu estou fazendo, pensar na minha família, nas minhas finanças, na minha profissão, pensar no meu ministério, no meu chamado, na minha vocação. Ei, Deus está dizendo, você não pode continuar do mesmo jeito, você tem que se perguntar, o que é que eu preciso fazer para viver uma vida diferente? Deus está olhando, Ezequiel, essa situação difícil, esse vale de ossos secos, isso pode mudar? Pode reviver esses ossos? É uma pergunta. O mundo tem as perguntas filosóficas, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? Há algo para mim além desta vida? Qual o propósito para mim nessa vida? São as perguntas filosóficas. Irmãos, não vou nem entrar em questões aqui o evolucionista, porque o evolucionismo é a coisa mais fácil de desbaratinar, de quebrar, de destruir. Fraca demais essa teoria. Não vou nem falar disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. De onde você veio? Gênesis diz que Deus, do pó da terra, não disse que ele fez um boneco de barro. Ele não fez um boneco de barro. O homem, na tabela periódica, elementos da tabela periódica existem dentro de nós. Deus olhou para a terra e disse: eu quero ferro, magnésio, e eu quero esses elementos. E a terra foi produzindo esses elementos, e desses elementos que foram saindo da terra, Deus foi formando o homem. Dentro dele ele gerou o espírito e soprou, e o homem se tornou alma vivente. O homem não foi um boneco feito, o homem foi feito do pó da terra. Os elementos do pó da terra estão dentro de nós. Dentro de nós temos líquido, 70% é líquido. Dentro de nós temos esses elementos, o ferro, nós temos aí o magnésio. Todos esses elementos que nós encontramos dentro da tabela periódica, uma grande quantidade deles existe em nós. Deus pegou os elementos da natureza e nos formou, e nos criou. Deus está dizendo, quando você pergunta, de onde eu vim? Deus diz, você veio de Deus. Quem te fez foi o Senhor. E Deus não perde tempo para fazer o ninguém. Você é o melhor de Deus dessa terra. Tem gente vivendo à base de ansiolítico, vivendo à base de antidepressivo. Ok, se o seu psicólogo receitou, se o médico receitou, é com você. Mas eu só preciso te dar esta palavra. Deus não perde tempo para fazer o ninguém. Tem gente que vive se comparando. Ah, meu casamento não é igual ao da fulana. Ah, porque meu corpo não é igual ao da ciclana. E tem gente que vive no Facebook, vive no Instagram, olhando as fotos das mulheres bonitas. Irmão, se você tirar, tem 10 quilos de maquiagem nessas blogueiras. Tem 10 quilos de maquiagem nessas atrizes. Para de ser besta. Não existe estética perfeita. Todo mundo tem, mas vive se comparando. A mulher, ai, se eu fosse melhor, meu marido olhava melhor para mim. Para de olhar para os outros, porque segundo a psicologia, quando você fica se comparando para os outros, você nunca consegue achar alguém perfeito em você, a perfeição daquela pessoa. Então você só se lesa emocionalmente. Para de se comparar e vai viver a sua vida entendendo que você é o melhor de Deus nessa terra. Mesmo com esse pneuzinho. Você é o melhor de Deus nessa terra. Se ame, se valorize. Agora, cuide de você, da sua saúde, mas isso porque você quer. Isso porque você quer viver bem. E não porque você vive se comparando com os outros. Ei, coisa tremenda. Deus está dizendo, Deus está mostrando que as perguntas da vida, elas são respondidas. As perguntas filosóficas, de onde eu vim de Deus, e Deus me fez, e eu sou o melhor de Deus dessa terra. Há algo para mim nessa vida? Sim. Jesus disse para Pedro e os demais, vinde após mim que eu vou fazer de você pescador de homens. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para realizar na sua vida. Muitos se perguntam por que Pedro, naquela noite que Jesus o chamou, por que Pedro não conseguiu ter sucesso na pescaria. É muito simples. Se Pedro tivesse sucesso na pescaria naquela noite, ele seria só mais um profissional realizado. Mas porque ele fracassou na pescaria, ele passou a ter compromisso com uma causa. Se Pedro tivesse tido sucesso naquela pescaria naquela noite, ele seria só mais um pescador realizado. Mas porque ele fracassou, ele não foi só mais um pescador, ou como ele seria, mas porque ele fracassou naquela noite, naquela pescaria, ele teve o nome registrado nos anais da história. Se Pedro tem sucesso na pescaria naquela noite, ele seria só um pescador que iria para casa, venderia os peixes e seguiria sua vida feliz. Mas porque ele fracassou, simplesmente Jesus entrou e o nome de Pedro passou a ser conhecido pela história. Como você quer ser conhecido? A pessoa do sucesso de um dia ou a pessoa do sucesso da vida toda? Decida você. Às vezes perder é melhor do que ganhar. Isso é o antagonismo da vida. Às vezes nós perdemos e não entendemos, mas às vezes
perder com Deus é melhor do que ganhar, porque Pedro perde dentro da ótica humana, mas no plano espiritual ele ganhou, porque de acordo com a Bíblia, Jesus entra e levanta ele para ser um ícone da igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes você perde, e às vezes nos perguntam, por que eu estou perdendo? Eu sou a pessoa certa, no lugar certo e com a mente certa. Tem gente que diz que para vencer na vida tem que ser a pessoa certa no lugar certo, errado. Tem gente que é a pessoa certa no lugar certo e dá errado, porque para vencer na vida tem que ser a pessoa certa no lugar certo e com a mente certa, e com as ferramentas certas. Pedro é o cara certo no lugar certo, com a mente certa. Ele é o cara certo, ele é pescador, está no lugar certo no mar, com a mente certa. Ele estava habilitado para pescar e com a ferramenta certa, com uma rede, mas não deu certo. Por quê? Porque tem hora na vida que eu sou a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, com as ferramentas certas, com a mente certa, mas não deu certo, porque Deus está no meio, interferindo com as mãos, dizendo, eu preciso que você entenda que se eu deixar dar certo, você vai ser só mais um riquinho, mas se eu te travar, além do riquinho, você vai ser alguém comprometido com a minha causa, vai ser alguém comprometido com o meu reino, vai ser alguém salvo. Xarabacanturamaracerga. Não é que Deus não te quer com sucesso do lado. Deus está dizendo que Ele quer você vivendo de uma forma plena, completa. Ele quer ver você abençoado em tudo. Poderão reviver esses ossos? Foi a segunda coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale. E aí veio a terceira coisa mais difícil, porque se as perguntas movem o mundo, as respostas conseguem simplesmente revolucioná-lo. A terceira coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale foi uma resposta difícil. Ele olhou para Deus e disse, Senhor Jeová, está aí no verso 3, tu sabes. Na verdade aqui Ezequiel tentou fugir pela tangente. Ele tentou fugir de uma responsabilidade. Ele não quis falar. Ele não quis responder a pergunta de Deus. Tem gente perdendo na vida porque não quer responder as perguntas. Porque quando eu respondo uma pergunta, a partir daí eu estou diante de uma bifurcação. Ou eu pego essa nova via para viver um novo estilo de vida, ou eu continuo no mesmo estilo de vida. Então quando você faz uma pergunta, você sabe a resposta. Tem gente que diz assim, eu não sei porque eu estou passando esse problema no meu casamento. Será que não sabe? Eu não sei porque a minha vida financeira está assim. Será mesmo? Todo mundo, no geral, sabe por que está passando. Minha vida financeira não está legal. Por que será? Eu não sei por que é. Você sabe que é porque você não administra bem. Eu estou com um problema na minha saúde, eu não sei o que está acontecendo comigo. Você sabe, você come até o que não devia. Eu não sei por que eu estou passando com esse problema espiritual. Estou fraco, não tenho vontade de orar, de ler a Bíblia. Você sabe por que você está fazendo isso, cara? Então nós temos que parar com essas besteiras e começar a assumir as nossas responsabilidades. Ezequiel, ele quis fugir pela tangente. Deus disse, pode reviver esses ossos? Ele disse, tu sabes. Tem hora que você é desafiado, você é confrontado, as perguntas vêm, Deus está dizendo, não fuja, você tem que dar resposta. Às vezes Satanás diz, você está na igreja, não está? Perguntando, por que a sua família não muda? Por que o casamento continua assim? Por que as finanças continuam dessa maneira? O diabo perguntando, e você fica lá dando razão. Eu não sei, Satanás, por que eu estou passando por isso? Acho que Deus não gosta de mim. O sol não nasceu para brilhar para todo mundo, eu acho. Eu acho que será que não é porque o Satanás, você que está certo e Jesus está errado? Irmão, se o diabo está te indagando por que não aconteceu ainda, dê a resposta. Dê a resposta. O tempo, o dia a dia, a espera, é aquilo que comprova se a minha promessa vai se cumprir ou não, porque o tempo é exatamente aquilo que consegue testar se eu fico firme de pé ou não para receber tudo aquilo que virá em cumprimento da promessa. O que Deus tem para te dar é grande demais, mas para isso Ele precisa do tempo para te preparar. Esse tempo que você está nesse deserto, nessa situação difícil, é Deus dizendo, eu estou te preparando para o que está por vir. É eu te preparando para o que está para chegar. Pode reviver esses ossos, Ezequiel disse, tu sabes. Ezequiel tinha que dar uma resposta. Um dia um anjo apareceu para uma menina, eu já estou me preparando para encerrar. Um dia um anjo apareceu para uma menina do
12 a 14 anos de idade aproximadamente, chamado Maria. Ela estava noiva. Com 12 anos de idade, a judia se tornava Bat Mitzvah, filha da obrigação. A partir daí ela estava liberada para casar. Historicamente se analisa que ela era nova, porque quando Jesus está morrendo na cruz, Jesus diz para João: filho, eis aí a sua mãe. Diz para a mulher: eis aí o seu filho. Porque José já havia morrido. Porque na cultura judaica o homem casava mais velho, normalmente após os 30. Já a mulher, a partir dos 12 anos, a menina já podia casar. Então Maria, ela estava noiva de um cara que já era bem velho. Quando Jesus está morrendo, José já morreu. O que acontece? O anjo aparece para essa menina e diz assim, vou hermeneutizar o texto: Deus vai morar no seu útero escuro e quente. O Deus vai se fazer carne, vai habitar em você. Ela falou assim: como isso é possível? Eu ainda sou virgem. É uma pergunta. Toda pergunta exige uma resposta. Você vai fazer o Enem, no ensino fundamental, no ensino médio, uma prova, lá no vestibular, na faculdade. Todo mundo está acostumado com perguntas na vida. Claro que tem umas que nós respondemos, outras nós chutamos, e tem outras que nós simplesmente empurramos e deixamos para o final. Mas pergunta faz parte do nosso cotidiano. Agora, toda pergunta exige uma resposta. Ela diz: como que isso é possível? Sendo eu ainda virgem. O anjo olha para ela e diz: é isso aqui que Ezequiel tinha que ter dado como resposta para Deus. É isso aqui que você tem que dizer para o diabo quando ele falar: pode esse marido atribulado se converter? Pode essa mulher chata demais se converter? Pode esse crente atribulado, perturbado, virar um cara espiritual? Pode essa vida financeira sair dessa crise? Pode a empresa sair do vermelho? Pode uma porta de emprego se abrir para mim, mesmo nessa situação difícil? Essa aqui é a resposta que você tem que dar para as indagações da vida, do diabo, que você mesmo fizer a você. O anjo olhou para a pergunta da mulher, de Maria, e disse assim, Lucas 1:37: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Você sabe o que é isso? Isso aqui foi a resposta do anjo para Maria. Lucas capítulo 1, versículo 37. Sabe que quando Ezequiel, o Deus perguntou: pode reviver esses ossos? Ele tinha que dizer: pode, porque para ti nada é impossível. Mas ele não disse, porque Ezequiel tentou fugir de uma responsabilidade. Tem gente fugindo da responsabilidade. Responsabilidade é o despertar da consciência para se fazer a coisa certa. Você tem responsabilidade com a sua igreja, com o seu casamento, com a sua casa, com a sua família. Responsabilidade social, responsabilidade dentro da lei. Tem responsabilidade de ganhar alma para Jesus, de evangelizar, e às vezes não faz. Tem responsabilidade com essa igreja. Você está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, mesmo que você não está presente? Isso é responsabilidade. Tem crente que gosta de cobrar direito, mas não paga dever. Ei, reciprocidade. Quem cobra direito tem que pagar dever. Minha pergunta é: você está sendo responsável com a sua igreja? Tá, deixa eu parar por aqui. Escute isso aqui: pode reviver esses ossos? Ele tinha que dizer: pode, porque para ti não há impossíveis. Mas para eu dizer isso, eu preciso de fé. Para eu dar esse tipo de resposta para essas indagações, eu preciso de fé. E fé não é coisa para você confiar em Deus, não a primeiro instante. Fé não é para você confiar em Deus. Não é não, pastor? Não. Fé não é para confiar. Fé, ela tem um propósito maior. Pense bem. Você pegaria o seu carro e entregaria numa pessoa que você não conhece? Você pegaria o seu um grande valor financeiro e entregaria para uma pessoa que você não conhece, emprestado? Você colocaria dentro da tua casa para dormir junto com seus filhos, suas filhas, alguém que você não conhece? É claro que você não faria. A fé dentro de um contexto natural é a crença que eu tenho e a convicção, a certeza na idoneidade de alguém que pega emprestado, que vai pagar, que dirige meu carro, não vai bater, se bater vai consertar, que se estiver dentro da minha casa não vai lesar minha família. Isso aqui é uma fé dentro de um contexto natural. Dentro de um contexto sobrenatural, ela repousa no caráter, na bondade e no cuidado de Deus que tem para com a minha vida. Agora, fé não é para mim confiar em Deus. Fé é para mim conhecer Deus, porque eu só confio em quem eu conheço.
Se eu conheço o cara, eu empresto. Se eu conheço o cara, ele dirige meu carro. Se eu conheço o cara, ele pode dormir dentro da minha casa. Mas eu não conheço, eu não confio. Eu só confio em quem eu conheço. Então fé não é para confiar, fé é para conhecer Deus. Por isso que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço Deus, aí sim eu confio. Eu confio no caráter, na fidelidade dele, que ele vai cumprir promessa. Eu só vou conseguir dar resposta para as perguntas e dizer: tu podes fazer, Deus, quando eu conhecer Deus. E conhecer Deus não é coisa que a teologia vai te dar. Teologia faz de você teólogo, a teologia te dá habilidade para entender a Bíblia, mas teologia não faz de você alguém com capacidade para ter experiência com Deus. O que faz você conhecer Deus é o seu dia a dia, é a experiência com Ele. Aleluia. Eu não sou contra teologia, eu sou professor na área. O que eu estou dizendo é que o que faz você conhecer Deus é o dia a dia, é a experiência, é o viver diário com Ele. Viva com Deus todo dia, todo momento, todo tempo. Aleluia. Para me responder perguntas, além de fé para conhecer Deus, e só depois eu confio, eu preciso entender o que diz a Bíblia em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Abacuque diz assim: porque o justo viverá pela, não dá, não por, não de fé. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: porque o justo viverá pela, não de fé, por fé, para a fé. Tem gente que diz: porque a Bíblia diz que o justo viverá de fé. Não, a Bíblia não diz isso. Abacuque 2,4 diz, aí depois Romanos 1,17, Gálatas e Hebreus vai repetir o que Abacuque disse. E o que Abacuque diz primeiramente é: porque o justo viverá pela sua. O pronome pessoal aqui é claro: porque o justo viverá pela sua fé. Significa que não funciona esse negócio de que aí o pastor diz: vou trazer a mulher de Deus que passa 20 dias em cima do monte orando, ela vai colocar a mão na tua cabeça e vai funcionar. Pode até funcionar, mas isso não é via de regra, não é doutrina. Ah, vamos trazer o homem de Deus que profetiza e a coisa acontece. Pode acontecer, mas isso aqui não é doutrina, não é via de regra. O que vai garantir o milagre não é a fé do cara que passa 20 dias em cima do monte. O pronome é pessoal. O justo vive pela sua fé, ou seja, eu vivo pela minha. Tudo que eu tenho no contexto financeiro, familiar, sentimental, profissional, eu tenho por causa da minha fé. O justo viverá pela sua fé. Eu vivo pela minha e você vive pela sua. Você tem fé? Se você tem fé que Deus cuida da sua vida financeira, você não tem problema com dar dízimo, não tem problema com dar oferta. Se você tem fé que Deus responde, você não tem problema em dobrar o joelho para orar, porque você sabe que Ele vai te responder. Se você tem fé que Deus cuida da sua empresa, você não tem problema em entregar a parte dela ao Senhor, porque você acredita que Deus cuida. Fé não é comprovado pelo que eu falo, fé é comprovado pelas minhas atitudes. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14: tudo que eu faço sem fé é pecado. E até orar, tem gente que ora sem fé, mas não funciona. 1 Pedro, a Bíblia diz: se tem alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros e unja, e a oração da fé curará o enfermo. Por que ele diz a oração da fé? Porque existe oração que não é por fé. E se você ora sem fé, não funciona. Tudo na vida tem que ser por fé. Tudo na vida espiritual tem que ser por fé. Até para ser salvo tem que ser por fé. Ah, não, a salvação é pela graça, mas por meio da fé. Efésios 2,8. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Porque não adianta Jesus falar: eu quero te salvar, e é gratuito, e você dizer: mas eu não acredito nisso. Tudo é pela fé. Fé é correr risco. Fé é você tem esse degrau, abaixo você tem um piso que garante que você vai pisar e tem apoio. Viver por fé é você não ter um piso, um fundamento para você pisar, mas ainda assim você pisa, porque fé é correr risco. E você pisa acreditando que quando você terminar de descer o degrau, alguém vai colocar um degrau por baixo. Isso aqui é viver por fé. Deus está dizendo: com fé eu dou a resposta certa. Pode reviver esses ossos? Deus diz: tu sabes. Ezequiel diz: tu sabes. Diante da resposta, Deus lhe deu uma tarefa difícil. A quarta coisa, eu não vou pregar sobre ela, a quarta coisa mais difícil que Ezequiel encontrou no vale:
uma resposta difícil, uma tarefa difícil. Deus disse: vai e profetiza para esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouve a palavra de Deus. Talvez Deus vai te dar uma tarefa hoje. Você vai profetizar sobre seus filhos, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre o Brasil. Você vai profetizar sobre a sua igreja. E você vai começar a profetizar, acreditar dentro de mim, gerar uma expectativa dentro de mim, gerar uma fé dentro de mim, e usar esse poder para declarar o que vai acontecer. A Bíblia diz: crie, por isso falei. Quando eu gero essa crença dentro de mim, quando eu creio, eu falo. Quando eu falo, eu oro em cima daquilo que eu estou falando todo dia. Eu oro e profetizo todo dia até que aquilo se cumpra. Isso aqui é entender a tarefa difícil que Deus nos dá para vivermos o melhor de Deus nessa terra. Você pode estar numa situação difícil, com perguntas difíceis, tendo que dar resposta difícil, e com o papel de profetizar no meio de uma situação difícil. Mas Deus está dizendo: profetiza que eu vou te tirar dessa situação difícil e vou te levar para uma situação melhor. Ezequiel disse: profetizei como ele me deu ordem, e veio dos quatro ventos o Espírito, assoprou sobre os mortos, e eles reviveu e se fizeram um grande exército. Deus está dizendo: só profetiza, porque o resto eu vou fazer. Aleluia. Recebe esta palavra, recebe a sua bênção, recebe a sua vitória. Deus está visitando o coração de alguém nessa noite, e Deus está tirando esse medo que está te dominando. Esse medo que está te dominando, esse medo está te fazendo mais mal que a pandemia, e Deus está arrancando esse medo. Deus está arrancando esse terror de dentro de você, e você vai ter paz, porque servir Deus não é viver síndrome de pânico. Deus está tirando. O medo defensor é uma coisa, é saudável, mas o medo opressor é demoníaco. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo: eu estou curando pessoas do medo opressor. Estou destruindo o medo opressor. A sua mente está gerando uma doença no teu corpo. O teu corpo não tem doença, não tem esta doença, mas a tua mente está gerando. Deus está dizendo: ser curado na tua mente agora. Da bacana séria. Ser curado na tua mente agora, porque esta mente está gerando uma doença que não existe. Deus está me dando esta revelação para alguém. Esta doença não existe dentro do teu corpo, é a tua mente que está produzindo. Seja livre dela, em nome de Jesus. Eu encerro aqui, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está nos assistindo, se quiser nos acompanhar nas redes sociais, lá no nosso Instagram, @Márcio Leopoldino Oficial, @Márcio Leopoldino Oficial, e no nosso canal no YouTube, Márcio Leopoldino. Vai lá no nosso canal no YouTube, tem mensagens edificantes, falo de tudo lá, coisas polêmicas e a benção pura. Márcio Leopoldino no nosso canal lá no YouTube, e Márcio Leopoldino Oficial no Instagram. Márcio Leopoldino Oficial no Instagram. Feche teus olhos aí que eu vou orar com você. Feche teus olhos aí que eu vou orar com você. Pastor, eu estou com um copo de água, porque eu aprendi que quando eu estou cultuando a Deus de casa, no rádio, na TV, no meu celular, eu posso orar e depois tomar um copo de água. Se você tem a fé nesse sentido e acredita, ok, então eu vou orar agora. Quando eu terminar de orar, se você crer, você pega o seu copo de água e tome. Jesus vai fazer um milagre aí. Não é a água que vai fazer, é Jesus. Pela sua fé, que acredita que eu tomar água vai acontecer. Pastor, eu estou com um documento aqui, eu estou com uma identidade, eu estou aqui com o meu cartão de crédito, eu estou aqui com uma peça de roupa de um filho, e eu quero orar agora porque ele vive à base do álcool, do tabaco, da dependência química, do tóxico, e eu creio que por essa oração, eu orando sobre a peça de roupa dele, o Senhor Jesus pode fazer um milagre. Ok, pega essa peça de roupa, nós vamos orar agora. Pastor, eu tenho uma doença, uma área do corpo, coloca as mãos aí, porque Jesus vai te curar nesse momento. Ele tem poder para isso, ele pode fazer isso, ele pode ir além dessas redes sociais. Fecha teus olhos aí agora. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, esta pessoa está agora em um ato de fé comigo, conosco, com vida nova em São Vicente. Essa pessoa está acreditando que o Senhor pode fazer milagre e mudar a história dela. Talvez ela estava numa situação difícil, ou está numa situação difícil, com perguntas difíceis, e ela não sabia o que responder, mas agora ela vai poder falar: para Deus não existem impossíveis.
A tarefa dela é profetizar nesse momento sobre a família dela, sobre a empresa dela, sobre as finanças dela, sobre o emprego dela, sobre as causas dela. Profetizar que vai dar certo, que vai ter milagre, que vai ter bênção, que vai ter mudança. E eu oro agora com a minha fé unida à fé dessas pessoas. Começa a operar. Pessoas que tiver com enfermidade na pele, no sangue, nos ossos e nos órgãos do corpo, que essas pessoas sejam curadas exatamente agora. Quando eu terminar a oração, a dor vai desaparecer, o tumor vai desaparecer, as doenças no corpo irão desaparecer, em nome de Jesus de Nazaré. Quando eu encerrar esta oração, esse medo que tem tomado conta vai desaparecer, essa dificuldade na respiração vai desaparecer, haverá milagre a partir de agora. Eu declaro em nome de Jesus, na vida financeira, familiar, sentimental, profissional, na saúde, o milagre da parte de Deus. Recebe aí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe em nome de Jesus. Coloca a mão assim e diga: todo mal sai. Você está abençoado. Receba o seu milagre em nome de Jesus.